Obrigado, Ana Clara. Boa noite a todos. Boa noite. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Senhor. Eu tive um dia de intensas atividades também, várias reuniões administrativas. Apesar de estarmos aqui em Uberlândia, a igreja, nas suas diferentes atividades e regiões, não para também. E nós tivemos hoje um conselho de publicações que envolveu toda a administração da igreja aqui nesses 3 estados, depois reuniões com administradores diversos. Eu só consegui parar no finalzinho da tarde para conseguir respirar e me preparar para poder estar aqui com vocês. Eu sei que não foi diferente com você teve um dia de trabalhos também, atividades, enfim, mas separou esse momento para poder vir à casa do Senhor, para terminar o dia com Ele, para ser renovado na esperança, e apesar de sabermos que estamos em meio a um grande conflito, nós podemos ter paz porque somos do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nesses últimos dias nós estivemos estudando, ao compreendermos que estamos dentro de um grande conflito, temos lutas, temos provações, temos tempestades, temos desafios em nossa vida, mas compreendemos de que as lutas não são nossas. Esse foi o tema em que eu trabalhei no domingo. As batalhas que enfrentamos, elas pertencem ao Senhor, e à medida que reconhecemos quem somos, nossas limitações e as nossas debilidades, nos entregando ao Senhor, as nossas debilidades são possibilidades nas mãos de Deus. Quando compreendemos de que nada somos e tudo podemos naquele que nos redimiu, aí sim estamos seguros. E ontem nós entendemos de que a melhor arma que nós podemos utilizar em meio às batalhas de nossa vida, em lutas que não nos pertencem, é o poder da oração. É de joelhos, é na presença do Senhor, reclamando constantemente a direção e sabedoria divina, a guia do Senhor em nossa vida, é que estaremos respaldados, seguros de estarmos indo na direção correta. A arma da oração, melhor, da oração é a melhor armadura que nós podemos tomar posse em nossa vida frente ao conflito que está ao nosso redor, frente às tempestades e lutas que muitas vezes nos acercam. E aqueles que têm uma vida de oração possuem a oportunidade de terem o cuidado, o zelo, a direção do Senhor na vida. Hoje eu quero dar um passo a mais nessa temática. E eu quero trabalhar com vocês o que acontece com aqueles que têm realmente uma vida de oração. Eu quero trabalhar, e o tema dessa noite tem como título Sonho Possível, como pergunta, mas eu quero ir ao texto do Salmo 37, o verso 3 e o verso 4. E aqui nós temos um salmo conhecido, um salmo em que há um conselho da parte do Senhor a mim e a você. E o texto bíblico nessa noite nos diz: confia no Senhor. Você que sabe que tem lutas, provações, desafios, e que entende que as lutas não são suas, e que lança a mão do poder da oração na sua vida, a palavra de Deus desafia você: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra. Aqui a palavra de Deus nos lembra: você não está isento de provações, de dificuldades, de desafios no mundo. Mas a palavra de Deus, ainda que você esteja na terra, a palavra de Deus nos lembra de que você deve tomar posse da verdade, deve se munir da verdade do Senhor. Assim diz o Senhor. E o verso 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os desejos do teu coração? O que é que vive, o que é que está dentro do seu peito, da sua alma, daquilo que você mais espera ou sonha para a sua vida, para a sua família? Quais são os seus maiores sonhos? A palavra de Deus, nessa noite, vai nos mostrar detalhes daqueles que colocam suas vidas nas mãos de Deus, e quando possuem uma vida de oração, um efeito transformador ocorre, porque Deus começa a tomar posse da nossa mente. E a palavra de Deus nos diz que quando nós tomamos posse da verdade, a palavra de Deus nos desafia a sonhar. Deus patrocina sonhadores. Deus coloca sonhos em nosso coração. Deus coloca seus planos e projetos em nossa vida. E eu quero dizer a vocês: sonhadores transformam o lugar onde eles estão presentes. Eu estou seguro que nessa noite você está aqui porque você tem sonhos espirituais para a sua vida.
tem sonhos especiais para a sua família, deseja ver Deus dirigindo seus passos, deseja se preparar para a volta de Cristo Jesus e poder viver com Ele pela eternidade. Sonhadores transformam o lugar aonde eles estão presentes. Sonhadores guiados por Deus impactam o lugar onde eles estão. E esse mundo é marcado por sonhadores. Deixa eu mostrar alguns sonhadores a vocês. Homens que foram, e pessoas que foram altamente usadas, e a vida delas foram instrumentos de mudanças tremendas no lugar onde eles estiveram. Você seguramente escutou algumas vezes falar do reverendo Martin Luther King. Ele era um pastor batista na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E esse homem é considerado um dos ícones de sonhos, porque os planos e sonhos que ele tinha mudou completamente a vida dos milhões de negros nos Estados Unidos da América. Eu quero somente relatar alguns detalhes. Você ouviu seguramente falar um pouquinho da história de Martin Luther King e a luta contra os direitos civis. Porque nos tempos em que ele vivia nos Estados Unidos, os negros não tinham os mesmos direitos dos brancos. Ele vivia numa cidade onde os negros nem podiam se sentar no transporte público. Eles eram obrigados a ficar em pé. Haviam restaurantes abertamente que diziam: aqui não aceitamos negros comendo em nosso restaurante. Algumas faculdades diziam a mesma coisa. E ele, como pastor batista, na sua igreja, ele desafiava a sua membresia a não aceitar essa condição do mundo. Ele dizia: todos nós somos iguais perante Deus, independente de raça, credo, corpo, todos nós somos feitos pelo Senhor e nós não podemos aceitar essa condição do mundo. Não pense que Martin Luther King se tornou famoso apenas pelo discurso que ele fez, e que é tão célebre, marcado: I have a dream, eu tenho um sonho. Não. Martin Luther King, pelas ideias dele, por mobilizar a sua igreja e a cidade onde ele estava contra esse status quo da sociedade, ele apanhou muitas vezes os policiais. Martin Luther King foi preso várias e várias vezes. Mas o grande sonho que ele tinha, e ele disse no seu discurso: eu sonho que meus 4 filhos sejam reconhecidos não pela cor de pele que eles possuem, mas pelo caráter que eles têm em seus corações, e fruto da sua paixão, da sua entrega, dos seus sonhos, da sua ousadia em sonhar uma vida diferente para milhões de negros ao redor dele. Ele foi um instrumento de mudanças em todo o seu país. 100 anos antes, naquele contexto, Abraham Lincoln havia dado a libertação para os negros nos Estados Unidos da América. Mas 100 anos depois, ainda parecia de que negros em vários lugares eram oprimidos, não tinham liberdade. E fruto da sua vida, da sua entrega, do seu contágio, da sua visão, ele conseguiu levar os Estados Unidos inteiro com ele. Você sabe que Martin Luther King perdeu a vida. Ele ganhou um prêmio Nobel pelas suas ações em favor da humanidade. Mas exatamente por essa causa ele perdeu a vida. Mas não foi em vão. Os líderes americanos tiveram que mudar leis em todo o país. E desde o início da década de 80, o presidente Ronald Reagan, ele fez com que toda a terceira segunda-feira do mês de janeiro, nos Estados Unidos, se tornasse feriado nacional. Todos os anos, há mais de 40 anos, toda terceira segunda-feira de janeiro é dia de Martin Luther King. É dia de se prestar homenagens, tributos e reconhecimentos ao homem que foi altamente usado por Deus, que tinha um sonho de transformar o seu país com essa realidade. Fruto da sua paixão, ele foi um instrumento de mudança de vida para milhões de negros na América. Um só sonhador. Todo um país transformado. Quais são os sonhos que você tem? Quais são os sonhos que são combustíveis para a sua vida? Quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Quais são os sonhos que têm mudado os seus passos, a vida da sua família, o lugar onde você está? Basta um único sonhador para um país inteiro ser mudado. Você seguramente já ouviu falar desse outro sonhador. Gandhi, o nome dele, carinhosamente conhecido como Mestre Gandhi, Mahatma Gandhi, era um advogado hindu.
E ele, ao retornar de uma viagem na África do Sul, que ainda também era colônia da Inglaterra, ele percebeu como os ingleses tratavam os sul-africanos. E ele chega com uma conclusão no seu país, dizendo: nós não podemos mais aceitar, porque a Índia também era colônia da Inglaterra, e ele chegou a uma conclusão de que eles não deveriam mais ser colônia desse país. Ele dizia: os ingleses não aceitam as nossas religiões, não respeitam as nossas leis, não respeitam os nossos costumes, nós precisamos nos tornar um país livre. E quando ele fez esse discurso, as pessoas pensaram de que ele estava incitando aos hindus pegarem armas e fazerem uma revolução. E ele baixou a bola da turma e disse: não, gente, eu não quero causar uma guerra aqui. Se nós levantarmos armas e derramarmos sangue aqui em nosso país para expulsarmos os ingleses, nós vamos ser como eles, nós não somos como eles. Eu não vou levantar arma coisa nenhuma, eu não vou derramar sangue coisa nenhuma. E as pessoas perguntaram: mas como você pensa que os ingleses vão embora daqui? Simplesmente nós vamos pedir para eles se retirarem e eles vão embora? Não, ele disse: eu sei que vão embora sim, mas a partir de hoje eu tomei uma decisão na minha vida. E ele disse assim: a partir de hoje eu não obedeço mais às leis da Inglaterra. Eles podem me levar preso, eles podem bater no meu corpo, eles podem fazer o que quiserem comigo, mas eles não têm mais a minha consciência. E se vocês estiverem dispostos a pagar esse preço comigo, nós poderemos contagiar todo o país, até que eles não consigam mais governar esse país e eles decidam ir embora daqui. E amigos, bastou um único sonhador para ter toda uma Índia contagiada pela paixão e pela visão desse líder ao buscar ver o seu país livre da Inglaterra. Quem conhece a história da independência da Índia sabe que não foi fácil. A história diz que policiais batiam em índios durante todo o dia e já não tinham mais forças, porque ninguém mais obedecia às leis da Inglaterra. E quando havia derramamento de sangue, quando havia luta, Gandhi fazia greve de fome, porque não era isso que ele queria. Até que chegou um momento em que os ingleses compreenderam de que eles não tinham mais governabilidade no país. O país não tinha mais como governá-lo. E os ingleses tomaram uma decisão de irem embora e devolverem a Índia para os seus cidadãos. Um só sonhador. Todo o país. Quais são seus sonhos? Sonhos são combustíveis para a vida. Eu quero dizer a você: Deus é um sonhador. E a palavra de Deus nos lembra de que Ele patrocina sonhadores. Quais são os sonhos que movem a tua vida? Quais são os sonhos de que Deus está disposto a patrocinar e está disposto a fazer realidade pelo bem em que Ele espera você? Deixa eu mostrar o último sonhador, que é contemporâneo. Talvez muitos de vocês conheçam um pouco dele, mas ele se tornou famoso ao escrever o livro Um Mundo Sem Pobreza. O nome dele é Muhammad Yunus. Ele é um bengali, nasceu em Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo. O sonho dele é ver um mundo inteiro sem pobres, sem nenhuma pobreza. Bom, a Bíblia diz: os pobres sempre tereis convosco, não? Logicamente, de que era uma utopia, mas ele queria que a vida dele pudesse ajudar aos milhões de miseráveis e pobres que havia no seu próprio país. Não foi por casualidade que Muhammad Yunus ele ganhou o prêmio Nobel em 2006 pelos feitos dele à humanidade e pela transformação de vida de milhões de pessoas. Qual é o sonho dele? Abrir um banco para emprestar dinheiro aos pobres que não teriam nenhuma garantia que um dia devolver o dinheiro. Se você vai a qualquer banco pegar dinheiro emprestado, o banco vai ter garantia se você vai devolver o dinheiro. Se você pega dinheiro emprestado, vai pegar dinheiro emprestado para comprar uma casa, para comprar um bem, para comprar um carro, e aquilo fica alienado até que você pague toda a conta, porque enquanto você não pagar, aquilo pertence ao banco. Agora, pobre, 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 de maré assim, vai ter o que para dar em troca, em segurança? Diz que ditado que de médio de louco todo mundo tem um pouco. O Muhammad Yunus queria abrir um banco para emprestar dinheiro para quem não tinha garantia nenhuma que ia devolver. Você toparia ser sócio de Muhammad Yunus desse tentado de abrir um banco assim? Pois ele encontrou todos os loucos. Né? E ele defendia de que os pobres em Bangladesh ficariam tão gratos. E ele dizia, com orientação, eles investiriam em seus pequenos artesanatos
E eles poderiam vender esses artesanatos, poderem ter, através desse microcrédito, recursos para suas famílias e darem dignidade, porque muitos não tinham dignidade. Eu tive 2 primos que serviram a igreja lá por 5 anos. Muito difícil a situação do país. Mas fruto desse sonho, eles abriram o Grand Bank, o Banco dos Pobres. A última vez que eu vi a lista, eram mais de 5 milhões de famílias que haviam sido beneficiadas pelo Grand Bank. A história diz que as mulheres passavam dias na fila para poderem ter acesso ao microcrédito, pegarem recursos. E fruto da gratidão daqueles que ousaram dar oportunidades para eles, 96 a cada 100 bengalas que pegavam dinheiro, 96% devolviam o dinheiro com juros subsidiados, juros pequenos, logicamente, para o contexto. E hoje em Bangladesh nós não temos apenas o Banco dos Pobres. Hoje tem até o telefone dos pobres. Tem a TV a cabo dos pobres. E tudo isso do único sonhador. Um único sonhador. Milhões de famílias beneficiadas em todo o país. Quem são os sonhadores que estão aqui? Quais são os sonhos que têm movido o seu coração? A palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro de Salmos, no capítulo 145, os versos 17 a 19, diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A Bíblia nos diz: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Essa é a promessa do Senhor para você. Deus atende o clamor dos seus filhos. Deus não desampara aqueles que se colocam nas mãos dele. Deus está disposto a atender os sonhos daqueles que o buscam, que o representam, que os representam nesse mundo. Veja, a palavra de Deus nos diz isso. E sabe, amigos, Deus patrocina sonhadores. Mas eu quero lembrar a você de que Deus, em primeiro lugar, é um sonhador. E eu quero lembrar a você de que Deus tem sonhos para você nesse mundo. Deus tem sonhos para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua família. Deus tem sonhos eternos para você. Nós, com a nossa mente limitada e infinita, nós ousamos pedir ao Senhor aquilo que cabe nas mãos. Nós estamos falando do eterno. Deus tem sonhos maiores e melhores de que nós nem podemos imaginar ou mensurar. Querem exemplo? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Eu pergunto a você: o sonho de ser governador do Egito era um sonho acalentado no coração de José? José algum dia pensou assim: puxa vida, quem dera se Faraó pudesse me chamar para ser governador do Egito. Vou me preparar para isso. Foi assim que aconteceu? O sonho de fazer José governador do Egito era sonho de quem? Era sonho de quem? De Deus. Como pode um escravo se tornar governador? Só Deus. Eu pergunto a você: o sonho de se tornar rei de Israel era um sonho acalentado de Davi desde que ele nasceu? Foi assim? Um dia Davi pensou assim: puxa vida, Saul está fazendo um bocado de besteira. Quem dera se eu fosse rei no lugar dele, seria muito melhor. Foi desse jeito? Quem que sonhou para que Davi pudesse ser rei de todo Israel? Deus. Você tem ideia onde Deus quer te levar? Você tem ideia dos planos de que Deus tem separado para você e para a sua vida e para a vida da sua família? Eu pergunto a você: o sonho de construir um barco era um sonho acalentado no coração de Noé? Noé estava com muita idade, já vivido, com muito dinheiro, e ele pensou assim: puxa vida, vou construir um barco e vou dar voltas nesse mundão velho que Deus me deu. Foi assim que aconteceu? O sonho de construir um barco era um sonho de quem? Deus. Deus deu sonho para ele, amigo: construir um barco, que isso vai ser uma bênção para você. Não era sonho de Noé. Será que eu falo para alguém nessa noite que tem evitado os sonhos do Senhor? Será que eu falo para alguém nessa noite de que Deus tem feito chamados à vida? Deus tem apresentado planos. Deus tem demonstrado realidades maiores, mais significativas. E será que eu falo para alguém que tem
que tem dito não nos planos de Deus, crendo de que seus planos e seus sonhos são melhores e maiores que os sonhos do Senhor. Quero lembrar a vocês, amigos, não vale a pena dizer não para os sonhos de Deus, não vale a pena. A Bíblia diz que um dia Deus fez um chamado para Moisés. Eu pergunto a você, o sonho de se tornar libertador de todo Israel era um sonho acalentado no coração de Moisés, sim ou não? Você acha que Moisés estava em Midian esperando um dia para voltar lá para o Egito? Moisés não queria voltar para o Egito nunca mais. Nunca que Moisés fez planos para voltar para o Egito. E quando Deus fez um chamado para a vida dele, ele disse: Moisés, você é o meu libertador, você vai lá, estou te chamando, você vai lá e você vai falar com o faraó. Moisés não queria aceitar os planos de Deus, não. Quando você vai em Êxodo capítulo 4, a partir do verso 10, Moisés disse para o Senhor: Senhor, o que é eu? Mas Senhor, eu nem sei mais falar a língua daquele povo. Isso está errado, Senhor. Eu nunca fui eloquente, o faraó não vai me dar ouvidos, eu vou passar vergonha. Não, Senhor, escolhe outra pessoa, não tem condições. Se você lê a sequência dos capítulos ali, Moisés reclama o tempo inteiro, dizendo que ele não era a pessoa. Deus tem que apelar com ele e dizer: Moisés, quem fez a boca do homem? Não sou eu, Senhor. Agora pois vá, que eu serei com tua boca. Que queria que eu falar, para de reclamar. E sabe, amigos, menos mal de que Moisés aceitou os planos e sonhos de Deus para a vida dele. Menos mal. Eu não preciso dizer para você, você sabe onde está Moisés hoje, não? Moisés está desfrutando das bênçãos dos céus 3.500 anos antes de todo mundo. Porque ele ousou dizer sim aos planos de Deus. Porque ele, se tivesse dito não, você e eu saberíamos onde ele estava. Bem onde ele estava, não, mas existe 7 palmos debaixo dessa terra. Será que ele falou para alguém que tem ousado dizer não para os sonhos do Senhor? Será que eu tenho falado para alguém nessa noite que tem lutado frente aos melhores planos de que Deus tem para a vida? Sabe, amigos, é muito fácil falar desses homens. É muito fácil falar de José, de Davi, de Noé, de Moisés. Eles tinham algo e por isso foram selecionados por Deus para serem instrumentos dos planos e sonhos de Deus. Mas quem eram eles antes das ações de Deus na vida deles? É muito fácil falar deles depois de que Deus os havia escolhido, porque eles tinham algo e por isso Deus os selecionou. Mas vamos parar para poder pensar quem eles eram. José e Davi eram os últimos da casa. Davi era o caçula da casa. José era praticamente o caçula, tinha Benjamim depois dele. Eu não sei se você lembra, naquela época, caçulas tinha uma lei que tinha que cumprir. Tem caçulas aqui? Deixa eu ver quantos são caçulas aqui. Dizem que os caçulas são os mais mimados da casa. É verdade isso aqui ou não? São muito mimados os caçulas. Dizem que o que os pais não fizeram com os caçulas, os irmãos mais velhos tomam o lugar e colocam eles no lugar deles. É assim? Quantos são primogênitos aqui? Deixa eu ver as mãos. Tem alguns que são mais velhos aqui. Naquela época, caçula, amigo, tinha que viver uma lei. Entra quieto e sai calado, porque se falar demais tem uma cobra te esperando. Você lembra o que aconteceu com José? Falou demais, vai para a cobra. Falou ainda mais ainda, vai para o Egito. Você lembra? Davi nem foi convidado para a festa. Alguém tinha que trabalhar enquanto estava todo mundo na festa, lá na casa do pai em Jessé. Alguém tinha que cuidar das ovelhas. Naquela época tinha uma lei que era o seguinte: comia na mesa dos mais velhos, sentavam assim o costume dos mais velhos que os mais novos. Eles sentavam na mesa dos mais novos se tivesse lugar, senão comia no chão. José e Davi não tinham a menor possibilidade de imaginarem aonde Deus os poderia levar e as responsabilidades que eles receberam das mãos do Senhor. Nunca eles poderiam imaginar isso. Mas eles tinham algo que eu quero deixar com vocês hoje aqui, por isso eles foram escolhidos. Por isso que o lugar onde eles estavam, eles foram instrumentos de transformação, aonde eles pisaram os pés. Quem que era Noé? Tem gente que diz assim, que quem tem muito cabelo branco, já Deus, é o sinal para Deus não precisar sonhar mais por essa pessoa, sabe? Quem tem muito cabelo branco já viveu todos os sonhos que Deus tinha para viver. Engana-se quem pensa dessa maneira. Aliás, eu tenho um ditado que eu levo comigo na vida. Velho não é quem tem muito cabelo branco. Velho é quem não tem condições de aprender mais nada novo. Aí se tornou obsoleto. Aí já se tornou velho. Eu não sei quantos anos você tem.
Mas quando Deus apresentou planos audaciosos para Noé, a Bíblia diz de que quando começou a chover, Noé tinha, conforme a Bíblia, 600 anos. E o dom profético diz, os testemunhos, que durou 120 anos a construção da arca. Então, amigos, quantos anos Noé tinha? Tinha quase 500, 480 anos. Quantos anos você tem? Eu quero dizer para você, mesmo você que tem já quase todos, ou todos os cabelinhos brancos, Deus tem sonhos maravilhosos ainda para você. Amém. Deus sonha com você. Noé não é visto, amigos. Maior legado, veja, e o próprio Moisés nem cria mais dele mesmo. Às vezes nós pensamos e falamos, Moisés, ele não cria, ele não cria de que Deus tinha condições. Veja, Moisés é um assassino. Será que Deus tem planos e sonhos para um assassino? Será que Deus pode utilizar a pessoas que foram ainda longe, mas será que Deus ainda tem condições com sua graça de poder sonhar para aqueles que foram longe demais dos planos do Senhor? Mas todos eles tinham algo de que por isso foram escolhidos, e esse segredo que eu quero deixar para vocês. Em verdade não eram eles. Vocês têm que lembrar daquilo que eu tenho dito nesses últimos 2 dias. Veja, pelo contrário, nós estamos falando aqui, veja, desses 4, nós estamos falando de caçulas, nós estamos falando de gente de muita idade, nós estamos falando de um fugitivo, de um assassino, mas a Bíblia diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, porque não somos nós, é o que Deus faz por nós, é o que Deus pode fazer por você, e é o que Deus quer fazer por você, se você assim permitir. Você quer saber o segredo de José? Por que José foi escolhido? Vai em Gênesis 39. Eu não coloquei o texto aqui, eu quero que você abra o seu livro. Gênesis 39 conta o segredo de José. Por que José foi escolhido? Ou melhor, por que José, aonde ele estava, tudo mudava? Olha o que Deus nos diz, amigos, de que José foi vendido para Potifar. José foi vendido como escravo. E deixa eu dizer algo a você importante, para que a gente possa entender algo aqui, por isso eles foram escolhidos. A Bíblia nos diz de que quando José foi vendido para Potifar, a Bíblia fala que Potifar viu algo na vida de José que era diferente da vida de todos os outros escravos. E a consequência na vida de José, ali no verso 5, se você vai a Gênesis 39, no verso 5, demonstra as consequências do segredo de José. A Bíblia diz assim, e o Senhor estava, a Bíblia diz, desde que o Senhor, verso 5, falando de Potifar, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Isso aqui era a consequência do segredo. Eu vou dizer qual era o segredo de José. Você está percebendo o que está dizendo aqui? Potifar não era alvo das bênçãos de Deus. Naquela Black Friday do Egito, Potifar fez a compra certa naquele dia. Ele não imaginava o que estava levando para a casa dele. Ele estava levando alguém que tinha um segredo determinante. E a Bíblia diz qual era o segredo de José. E por ter esse segredo, tudo na casa de Potifar foi transformado. A Bíblia diz que tudo que Potifar tinha a bênção do Senhor. E não era porque Potifar era abençoado, mas porque havia alguém abençoado dentro da casa dele. E o segredo de José está no verso 2. Vê o que diz a Bíblia aí no verso 2. É claro, amigos, a Bíblia nos diz qual era o segredo de José. A Bíblia diz assim, e o Senhor era como? E o Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. A Bíblia diz assim, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Amigo, deixa eu dizer algo a você. A palavra de Deus nos diz que o segredo de José é porque ele era do Senhor.
o Senhor estava com ele. Eu quero afirmar a você, aqueles que são do Senhor, não importa o lugar onde eles estão, pela presença de Deus na vida deles, tudo ao redor deles é abençoado pela presença de Deus na vida deles. Glória a Deus por isso. Tudo é transformado. Tudo é mudado. Eu não estou dizendo que aqueles que são do Senhor não terão conflitos, não terão desafios. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aqueles que são do Senhor, não importa aonde eles estão, aonde eles colocam os pés, a presença de Deus é tão significativa na vida deles. Eles são guiados pelas mãos e pelos sonhos de Deus e pelos planos do Senhor. E as pessoas todas são abençoadas por tabela, pela presença de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que José colocava as mãos, o Senhor prosperava. Amém, Senhor. O Senhor fazia crescer. Veja, eu pergunto a você, quando José estava na casa de Potifar, a casa de Potifar não foi toda contagiada pela presença de Deus na vida? Foi. Quando José estava na prisão, a prisão não foi abençoada pela presença de José? Vai no último verso desse capítulo. Olha o que aconteceu na prisão. Olha o que acontece com aqueles que são do Senhor. A Bíblia diz assim, no verso 23, dizendo assim, 39, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Se Deus é por nós, quem ousará ser contra nós? É o Senhor com você. Você pertence ao Senhor. Quero lembrar a você, amigo, quando José estava na casa de Potifar, tudo que Potifar tinha foi abençoado. Quando ele estava no cárcere, o cárcere inteiro foi impactado pela presença do homem que era de Deus. E quando ele foi para o governo do Egito, todo um país foi abençoado e transformado, porque na cabeça dele havia alguém que era do Senhor. Você acha que esse foi um segredo só de José? A palavra de Deus ela é constante em nos lembrar, porque onde José estava, todos eram impactados pela presença de Deus na vida. Você quer saber qual foi o segredo de Davi? Vai lá em 1 Samuel 18, 14. Alguma vez você viu a Bíblia poder dizer assim, e Davi voltou derrotado de uma batalha? Alguma vez a Bíblia cita que Davi saiu para a batalha e voltou derrotado da batalha? Algum texto da Bíblia diz isso? Nós não temos nenhum texto da Bíblia dizendo assim, ó, e Davi saiu para guerrear e voltou perdido da guerra, perdeu a batalha. Não. Não temos um texto da Bíblia que diz isso. Pelo contrário, a Bíblia nos diz, lá em 1 Samuel capítulo 18, de que Davi descobriu o segredo de José. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 18, verso 14, e Davi tinha êxito em tudo que ele fazia. E por quê? O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Porque o Senhor era com ele. E Davi tinha êxito em tudo que ele fazia, porque o Senhor era com ele e fazia prosperar em tudo que ele colocava as mãos. Mas eu pergunto a você é do Senhor de fato? Você é do Senhor apenas da boca para fora, ou sua vida tem sido claramente vivida como mão dirigida pelo Senhor? Sabe como é que é ser do Senhor, amigos? Nós estudamos esses 2 dias aqui. Sabe como é que é ser do Senhor? Mais do que esse texto que diz assim, de que Davi era, e tem gente que pensa de que ser próspero, ou tudo que vem às mãos, o Senhor prosperar. Tem gente que pensa que é só dinheiro. Bênção é só dinheiro. Bênçãos holísticas na vida. Veja, sabe como é que é ser do Senhor? A Bíblia diz em muitos outros textos. Esse texto diz, e Davi tinha êxito em tudo que ele fazia, porque o Senhor estava com ele, e ele era do Senhor. Mas outros tantos textos dizem assim, e Davi consultou o Senhor. Se você ler 1 Samuel, e você lê isso, você vai ver vários textos dizendo, e Davi consultou o Senhor, e Davi consultou o Senhor, e Davi consultou o Senhor. Senhor, é para ir para a batalha, então eu vou para a batalha. Senhor, acabei de chegar nessa cidade, Senhor. É para ir embora? É, Davi, para ir embora. Então, Senhor, estou indo embora. Davi era do Senhor porque a vida dele, suas decisões, seus caminhos, todos estavam submetidos àquele que não errava.
Aquele que tinha conhecimento onisciente muito maior do que ele. Davi era do Senhor porque a vida dele estava submetida à vontade do Senhor. É assim que somos do Senhor. A serva de Deus diz de que Saul percebeu a presença de Deus na vida de Davi. E Saul tomou uma decisão e pediu: peguem esse menino e levem para o palácio. Porque eu quero ser abençoado por tabela com a presença desse menino lá no palácio. Amigos, eu quero dizer a vocês, aqueles que submetem a sua vida nas mãos do Senhor, que vivem sob a direção dele, que se colocam sob a vontade do Senhor, não importa aonde eles estejam, as pessoas ao redor serão abençoadas e impactadas pela presença de Deus, porque eles pertencem ao Senhor e Deus é com eles. Não importa. Lá no trabalho as pessoas verão de que Deus é com você. Lá onde você estuda, eu espero que as pessoas percebam de que exatamente por sua vida entregue ao Senhor, porque você reconhece de que as suas decisões são falhas, são limitadas, que você reconhece de que você desconfia de você mesmo. Você desconfia de você mesmo. Não, eu não confio em mim mesmo. Ontem você viu Davi dizendo: eu não confio no meu arco, não é minha espada que me traz a vitória, é o Senhor. É assim que somos do Senhor. É assim que o nosso coração é transformado para pertencermos ao Senhor. Você sabe qual é o segredo de Noé? Eu vou dizer uma coisa para você, amigo. A Bíblia nos diz qual é o segredo de Noé. Porque Noé foi escolhido entre uma nação, um mundo incrédulo. A Bíblia diz lá em Gênesis 6, os versos 8, 9, verso 9. A Bíblia diz qual é o segredo de Noé. Porque Noé foi escolhido. A Bíblia diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. E o segredo de Noé está no final do verso 9. O que diz a sua Bíblia, o segredo de Noé no final do verso 9? O que diz a Bíblia? E Noé foi andar com Deus. O testemunho da vida de Noé era que ele andava com Deus, ele vivia com Deus. Para onde ele ia? Ele ia com o Senhor. O Senhor ia com ele, por isso ele era do Senhor. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O maior legado de Noé não é a arca. Muito foco é colocado na arca. O maior legado de Noé não foi a arca. O maior legado de Noé, por ele pertencia ao Senhor. Quem foi salvo com ele na arca? Toda a sua família. Por ele ser do Senhor, toda a sua família foi salva. Toda a sua família estava dentro da arca. Eu espero que você seja um agente de transformação e salvação para toda a sua família. O maior legado que nós podemos apresentar ao Senhor é ter a nossa família nas mãos do Senhor, porque Deus tem agido através da minha vida. Você quer saber o segredo de Moisés? Eu estou fechando aqui a mensagem. Quer saber o segredo de Moisés? A Bíblia diz. Se você vai em Êxodo 33, eu vou só citar Êxodo 33, 14, 15 e 17, Deus estava revoltado com a nação. O povo tinha pecado demais. E Deus disse para Moisés assim: Moisés, pode ir embora. Eu vou riscar essa nação, vou fazer uma nova nação, vou fazer um pacto contigo. E aí Deus disse assim: você pode ir, Moisés, pode ir, que eu vou ser contigo, e eu vou te dar descanso. Moisés estava pleiteando de que, não, assim, você é para riscar esse povo, risca meu nome também, então eu vou me embora, eu não quero também. Só que há uma fala entre os dois aqui que é bastante significativa dentro da nossa mensagem. Deus disse para Moisés assim no verso 14: Moisés, pode ir, que eu vou contigo e eu vou te dar descanso. A resposta do verso 15, que é a resposta seguinte, parece uma resposta meio apropriada de Moisés. Moisés diz assim para o Senhor: Senhor, eu vou parafrasear aqui, se o Senhor não for conosco, nem me peça para sair desse lugar, porque daqui não sai, daqui ninguém me tira. Se o Senhor não for, eu não vou. Em outras palavras, Moisés estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu não me submeto a estar em um lugar onde o Senhor não está. Eu só aceito estar. Desde que Moisés aprendeu a estar na presença do Senhor, e ele viu a bênção que está na presença do Senhor, Moisés nunca mais quis ficar longe da presença do Senhor. Nunca mais. Moisés disse assim: Senhor, eu não quero nunca mais ficar longe do Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus? No verso 17, eu quero fazer uma conexão com o texto que nós temos. Ele disse assim: Moisés, eu vou fazer o que você me pede, que tenho me agradado. Olha a palavra aqui, agradado. Quero que você foque nela. Tenho me agradado de você e te conheço pelo nome.
A palavra agradar aqui, ela é mal interpretada. Em versões mais novas, a palavra, ela não está mais sendo traduzida por agradar, e sim se deleitar. A palavra agradar dá uma ideia de que é o seguinte: Senhor, eu estou lá da cá, eu vou fazer o que o Senhor me pede, e o Senhor me abençoa, vou fazer essa troca. Não é. Esse não é o princípio do relacionamento, um princípio de interesse, de uma troca, de um escambo. Bom, Senhor, o Senhor é a fonte da bênção, eu vou ficar com o Senhor me abençoa e está tudo certo. Não. Nosso reconhecimento que somos limitados, pecadores, infelizes, longe de Deus, deveria nos levar para não nos permitirmos estar longe do Senhor e queremos estar com o Senhor. E o texto, quando diz, você lembra que nós, no primeiro texto nós lemos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que esse texto quer dizer? Na verdade, ele quer dizer o seguinte: deleite-se no Senhor. E à medida que nós nos deleitamos no Senhor, os meus sonhos são zerados. Os meus sonhos começam a se tornar em verdade, como a minha vida é moldada pela presença de Deus em mim. Deus coloca no meu coração os sonhos dele. Deus coloca na minha vida os planos maiores dele. E é por isso que ele diz: deleite-se no Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração, que na verdade nem são seus, são do Senhor na sua vida. Porque você aprendeu a viver com o Senhor. Quer ver a palavra agradar aqui de novo? Aqui, ó, olha a palavra agradar, como diz o texto bíblico aqui, em Hebreus 11:6, a Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não lança fora aqueles que querem ser do Senhor. Nunca. É impossível nós sermos do Senhor e não termos a bênção de Deus. E bênção do Senhor não é só dinheiro, como alguns pensam. Ter seus filhos e sua família nos caminhos do Senhor, preparados para ir para o céu, sua saúde, zelo, cuidado, tem bênçãos que nem todo o dinheiro do mundo paga. Que nem todo o dinheiro do mundo paga. E sabe, amigos, eu quero nessa noite dizer para você assim: quando se trata de bênçãos, Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Mas eu vou dizer algumas coisas para terminar aqui. Eu vou falar com cuidado e eu vou provar o que eu estou dizendo. Quando nós estamos falando de tema de bênçãos, escute o que eu vou te dizer. Deus é exagerado em abençoar seus filhos. E eu vou provar o que eu estou falando. Deus não encolhe a sua mão dos amigos. Deus tem alegrias e prazer em abençoar seus filhos de diferentes maneiras. E as bênçãos do Senhor são exageradas. Sabe por quê? Porque as bênçãos não são só para você, para quem está perto de você também. As bênçãos do Senhor são para sobrar na sua vida, porque é para quem está perto de você. Querem a prova disso? Vocês lembram da multiplicação dos pães e peixes? Lembram? Pergunta a você: Jesus não poderia ter feito um milagre para todo mundo comer, se fartar, está todo mundo satisfeito, ter dado na conta certa? Podia ou não podia? Podia. Mas a palavra de Deus nos diz: o que aconteceu? Sobrou! Que a bênção do Senhor sempre vem com sobras. Amém, Senhor. Porque é para abençoar quem está perto de você. Aqueles peixes, a Bíblia diz que sobrou 12 cestos. E qual que é o adjetivo que é colocado na Bíblia dos 12 cestos? 12 cestos. Como que é o adjetivo? Cheios. Cheios. 12 cestos cheios. Porque aqueles pães e peixes deveriam servir como testemunho, voltar para as tribos e vilas, e as pessoas, ao voltarem para os pães e peixes, deveriam dizer o seguinte: eu trouxe um presente do Senhor Jesus para você. Olha o milagre que Deus fez, olha a bênção que Ele fez na nossa vida. Da próxima vez não perca, porque Jesus vai ter mais pães e peixe para todos nós. Não falte a bênção do Senhor. Quer ver outra prova exagerada da bênção de Deus? A Bíblia nos diz em Lucas, no capítulo 5, que Jesus estava escolhendo os discípulos. E os discípulos vão se despedir da pesca. Para mim é icônica essa história. Vocês conhecem a história? Jesus não foi convidado. E Jesus apareceu. Depois de eles terem tentado a noite toda, e vocês conhecem a história, não pegaram nada. Eu vou fazer uma conexão com um jogador de futebol. Tem muita gente que gosta de futebol aqui. Tem um jogador de futebol famoso, e você vai entender que eu vou falar isso, chamado Cristiano Ronaldo. Muitos de vocês conhecem quem é esse jogador de futebol. É um português
Agora já está perto da aposentadoria, mas ele foi considerado, por muitos anos, ele disputava com o Messi a bola de ouro. Foi muitas vezes considerado o melhor jogador do ano por vários anos. Normalmente, quando os jogadores fazem gol, eles saem pulando, né? Enfim, Cristiano Ronaldo, quando ele faz gol, ele tem uma comemoração peculiar, quer ver? Quando ele faz gol, não sei se você já viu, quando ele faz gol, ele não sai gritando, pulando para cima, ele sai assim, ó. Ele sai dizendo assim, ó, eu estou aqui, eu estou aqui. Ele sai dizendo para todo mundo, eu estou aqui, eu estou aqui. O que ele quer dizer com isso? Aonde eu estou tem, onde eu estou tem gol. Se eu estou aqui tem gol, eu estou aqui. Se eu estou aqui tem gol. Vou dizer uma coisa para você, amigo, nessa semana. Se você tem Jesus, onde está Jesus tem uma bênção. Amém. Glória a Deus. Se nós não queremos a presença do Senhor Jesus, é uma escolha nossa, mas nós não teremos a bênção. Está claro para você. Naquele dia Jesus chegou. Aí Jesus disse assim, agora eu estou aqui. Aonde eu estou tem a bênção. Jesus disse assim, pode lançar as redes. Agora eu cheguei, seus vacilos, vocês me convidaram, mas agora eu cheguei. Lança as redes. Olha o que é bênção exagerada do Senhor. A Bíblia diz que eles lançaram as redes. Olha o que é bênção exagerada. A Bíblia diz, você nunca assim, você não vê lá. A bênção foi tão exagerada, tão exagerada, tão exagerada, que a Bíblia diz que as redes começaram a se rasgar. É isso que diz a Bíblia. As redes se rasgaram pela bênção exagerada do Senhor. E eu não sei quantos peixes fugiram. E eu quero lembrar a você que foi bom que os peixes fugiram. Eu não sei quantos fugiram, mas a Bíblia diz que quando eles conseguiram pegar aqueles peixes todos e colocaram dentro dos 2 barcos, foi bom que as redes se rasgaram. Sabe por quê? Porque se as redes não tivessem se rasgado e peixes não tivessem fugido, a Bíblia diz assim, com todos aqueles peixes que entraram naqueles 2 barcos, a Bíblia diz assim, e por muito pouco os 2 barcos não vieram a pique, pela bênção exagerada do Senhor. Glória a Deus. Nessa noite eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos dos que estão aqui querem as bênçãos exageradas do Senhor na vida? Nós queremos. Então, amigo, seja do Senhor. Nessa semana você está aqui para aprender a ser do Senhor. Não vale viver esse mundo sem ser do Senhor. Tome essa decisão de uma vez por todas na sua vida. Ao sair daqui, vá com o Senhor. O Senhor quer ir com você. O Senhor veio com você para cá. Eu espero que Ele tenha vindo com você. E quando você volte para sua casa, convide o Senhor para ir com você para lá também. Não deixe o Senhor aqui na igreja, não, porque Ele quer ir com você para lá. O Senhor quer viver com você. O Senhor quer ir para o teu trabalho com você. O Senhor quer ficar do seu lado todo o tempo. Ele quer que todos vejam que você é do Senhor. E as pessoas digam assim, vão ficar perto dele, vão ficar perto dela, porque dá para ver claramente a presença do Senhor na vida.